Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Aqui é o evangelista George, que vem para falar com você, né? Não saia do nosso canal, vai dando like, vai ajudando nosso canal, pois nós temos trazido assim, informações muito importantes. Hoje é a continuação da escola bíblica, né? Nós estamos atrasados, hoje é 20 de janeiro, não, 20 de dezembro, eu já estou falando de janeiro. 20 de janeiro, estamos estudando sobre a promessa de paz, um estudo muito profundo sobre a bênção sacerdotal, que está lá no Antigo Testamento, como nós chamamos no mundo cristão, né? No Antigo Testamento, mas na verdade é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, e ponto final. No meio judaico é chamado de Torá, está lá no livro de Números, aquela bênção sacerdotal. Ela não é uma simbologia, ela é algo mais profundo, a gente viu isso, acompanhou, e não é para ser diferente no que nós chamamos de Novo Testamento, já no trabalho do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Eles não denigrem a importância daquela bênção apostólica. Mas hoje nós vamos continuar estudando sobre a paz ilusória do mundo. Tá certo? Para quem tem a revista, parece que é a página 38, tá? Essa aqui é o modelo grande, tá? Página 38. E eu, debaixo do segundo tópico, a paz ilusória do mundo. E vamos falar sobre a paz das obras da carne, né? Será que as obras da carne têm alguma paz? Vamos ver isso aí, né? Vamos ver se nós terminamos esse capítulo. E assim a gente fica em dia com a lição, né? Tá aqui. Vamos lá. Isso, dá para ver. A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Logo, engano. Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se viva na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Olha só as informações que nós temos aqui, né? A paz do mundo com referente às obras da carne. Quando fala obras da carne, aí nós temos que olhar aquele modelo, aquele desenho que nós temos sobre como é o homem formado, né? A nossa formação, ela não é na carne, ela começa do Espírito, né? Vem lá, começa com o próprio Adonai, o Elohim, que é Deus Pai, Deus Filho, e depois vem o próprio Et Hadan, que somos nós no mundo do Espírito, né? No momento mais elevado, isso aqui eu estou mais uma vez recapitulando com você. Depois vem a pobre da alma, que fica mais escrava da carne, né, do coração, que o coração e a carne é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? As obras da carne, ela não dá felicidade, ela não dá paz. A parte da carne, sem a influência da alma e do Espírito e de Deus e de Adonai, ela não chegará jamais a uma felicidade plena, né?
É como se meus pés decidissem viver sozinho, sem a influência das minhas pernas, sem a influência do meu tronco, sem a influência dos meus membros superior, né? E sem a influência da minha cabeça. Pois é. Então, a carne é a parte final do ser humano. A carne, ela é o final. Se você for ler a Bíblia, você vai prestar atenção que a carne seria a parte mais baixa da espécie humana. É a parte mais inferior, né? Então ela sozinha vai procurar felicidade, ela mesma vai procurar paz. Ela não vai, porque ela está cega. Ela não enxerga, certo? Não enxerga o quê? Jorge, evangelista Jorge. Ela não enxerga o mundo do espírito. E a vida humana depende muito da vida espiritual da pessoa. A paz divina, conforme nós vimos aqui, depende da luz que vem do Eterno, de Adonai, a luz que brilha sobre a pessoa e a luz que se eleva sobre o homem Adão no espírito. Sem essa luz, esse Adão está apagado, está escuro, está escuridão. A alma está em escuridão. E a carne vai se machucar, porque ela não enxerga o mundo do espírito. Aí ela fica frágil, suscetível à influência de outros seres espirituais perversos que vão, sem ela saber, parasitar a sua carne, seu afar, min hadamar. Certo? Então é impossível. É aquela coceira que vai sangrar. Sabe quando uma coceira começa assim, é gostoso coçar, mas depois vai sangrar. Porque há um vírus, há uma bactéria, há uma coisa comendo aquela carne. E assim vai acontecer com a vida das pessoas que vivem no mundo da carne, né? Então a gente vai ver aqui quais são as características do mundo da carne. Vamos ver aqui rápido. Vamos ver aqui Gálatas 5, 19 a 21. Está aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, profias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Aí tem o versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? Acerca das quais vos declaro, como já vos declarei, já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha quanta coisa aqui está sendo falada sobre as obras da carne. Está sendo falado aqui inveja, olho grande, homicídios, violência, né? Ódio, raiva, prostituição, né? Abusos sexuais, né? Amor à pornografia, o vício de drogas, abuso de drogas. Tudo isso são ações da carne e usufruto da carne. Aí ele diz aqui: aqueles que se entregam a isso é advertidos que não herdarão o reino de Deus. E jamais poderão herdar o reino de Deus, porque deixam de viver a vida que é a qual foram construídos, foram criados, para se tornar escravos de um desejo da carne, né? A sua parte afar, min, hadamá, o pó da terra,
Ele está tomando controle de tudo. Ele está sendo um animal, né, devorador de todos os seus desejos. Quer realizar a qualquer custo, porque o que importa para ele, abre aspas, ser feliz. E não é. Você já viu alguém que usa as drogas ser feliz? Eu nunca vi. Nunca vi. Alguém que se entrega à bebedeira ser feliz? Nunca vi. A prostituição ser feliz também nunca vi. Né? Na verdade, eles descobrem que são escravos, porque não conseguem largar, não conseguem deixar, não conseguem ter uma mente melhor, não conseguem pensar melhor, não conseguem ver nada de uma forma limpa, porque está tudo contaminado. Então, pobre dessa alma que vive nesse corpo, ela está com a luz dela quase apagada, quase totalmente apagada. Eu digo que esta alma, ela lagrima, ela chora, pedindo liberdade, pedindo livramento. Essa é a alma que chora, porque o coração é poderoso, forte, está obstinado, determinado, aí atrás só das obras da carne. Não dá chance para o espírito. O espírito respirar. O espírito não respira. E vamos mais além ainda, que aqui não está falando do assunto, mas essa pobre infeliz de carne, essa pobre alma, ou seja, a pobre alma já está sendo sufocada por tantos espíritos que está sendo invadidos desse corpo, né? Parasitado. Né? Se deformando por dentro. Essa alma está à beira da morte. Já não vive mais. É uma alma que não vive. Porque o coração esqueceu do seu lado do espírito. Né? E virou animal. Só serve para ser batido. Mas é claro que o Senhor Jesus ainda está dando oportunidade para esse corpo se libertar, para esta alma se libertar, para dizer a esta alma que ainda existe uma esperança, ainda existe uma saída, e essa saída chama-se Jesus. É? Então, se você não segue as leis de Deus, a palavra de Deus, você será um escravo da carne. E vai sofrer com a sua carne, porque não tem saída. Não tem saída. Ela sacrifica as necessidades da alma, as necessidades do próprio espírito, ela se afunda. Né? Vamos ler também Efésios capítulo 2, versículo 3. Pois é, está aqui Efésios 2, versículo 3, né? Diz assim, 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ali Paulo está falando aqui que muitos de nós, antes de nos convertermos, antigamente andávamos nos desejos da carne. E para quem não sabe, quem anda no desejo da carne está provocando a ira de Deus. Por que que a pessoa, quando serve os desejos da carne, provoca a ira de Deus? Por quê? Porque ela está usando o seu corpo indevidamente. Ela não está dando atenção ao presente que Deus lhe deu, que foi uma alma, né? Uma alma pura, virgem, livre, cheia de luz, cheia de alegria, está sendo destruída, né? Por causa dos seus pensamentos, seus desejos, do seu coração. E sempre haverá inimizade entre a carne e o espírito, né? Essa que é a verdade. E Deus, a natureza divina, cobra, né? Existe lei de Deus que diz que
o homem colhe o que planta, né? Quem planta semeando, quem planta visando os desejos da carne vai colher da carne a corrupção, a morte, a doença, o abandono, o asilo, né? Quantas pessoas vivem aí no mundo, nas ruas, jogadas? Vá conhecer a história daquele indivíduo e você vai prestar atenção que ele seguiu a sua carne e a sua carne levou até ali, né? Amém? Então tá aí que nós acabamos de aprender. Temos que abandonar a força da nossa carne, a força do nosso coração, que é parte da carne, tem que se voltar para o Espírito. Você me pergunta, irmão Jorge, como é que isso acontece? Pois é, como acontece? Obedecendo às leis de Deus. Porque a única forma de nós controlarmos nosso coração é obedecer às leis de Deus, mas para isso precisamos conhecer as leis de Deus. Temos que ler a palavra de Deus, temos que orar sobre ela, aprender, porque ela vai mudar a natureza do nosso coração. Ela vai diminuir a força do coração e a força da carne, e vai dar vida ao seu espírito. Mas eu não tenho nem vontade de ler. É mais uma razão de você insistir. Porque a sua não vontade de ler é a influência do seu coração. Seu coração desviado. Ele não quer ouvir a palavra de Deus porque vai ter que mudar. Vai ter que se transformar, né? Então poucas pessoas têm interesse em ler a Bíblia porque seus corações não querem mudar. Mesmo que não tenha interesse, esforce sua natureza a ler a Bíblia. Quem manda no seu corpo é você. Deus lhe deu para você mandar no seu corpo, mas para fazer a vontade dele, e não para fazer a sua própria vontade, que entra em conflito com a do Senhor, né? Ok, vamos aqui mais um tópico aqui, uma falsa paz, né? Já estamos com 17 minutos, vamos avançar. Deixa eu ver. Isso, aqui em cima, uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz, que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro, mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Ele aqui, a revista, trouxe atenção umas palavras do apóstolo Paulo, né? Que fala sobre uma falsa paz. Mas que paz é essa? Falsa paz, a obra da carne já é uma falsa paz, né? Mas ele está falando de uma outra falsa paz. Uma paz que vem como informação na televisão, no rádio, né? Sobre os acontecimentos mundiais. É chamado de falsa paz. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler. Pois bem, estamos aqui em 1 Tessalonicenses 5, 3. Vamos ler aqui. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum nenhum escaparão, né? Ele está falando a respeito do dia do Senhor, né? Embora a revista fale aqui de uma falsa paz, né? Mas ele está falando aqui sobre o dia do Senhor, o dia de justiça, o dia de vingança, o dia que Deus vai punir todos aqueles que seguem a carne, né? Que são escravos da carne. A carne, ela não enxerga o que acontece no mundo do espírito, né? Ela não sabe o que Deus está decidindo lá em cima. Na verdade, ela não quer nem crer que existe esse Deus.
Quanto mais ela não ouvir falar em Deus, melhor para ela. Porque dá ela a sensação de liberdade. Eu posso, eu faço e acontece, né? Ela não sabe o que está lá no céu acontecendo, qual é o julgamento que está acontecendo. Ela não sabe quando chegará o dia do Senhor. Então, isso aqui mostra que a carne por si só, ela cega a pessoa. Ela não enxerga as coisas divinas. Aí, no momento que eles disserem, chegamos à paz, à segurança mundial, como agora está tendo essa guerra que nós estamos vendo aí, né? Há um conflito dos Estados Unidos, da União Europeia, contra a Rússia, contra a Coreia do Norte, contra a China, Israel contra lá a Palestina, e contra a Líbia, contra o Irã, também Iêmen, juntando-se a ele está lá a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, todos estão ajudando eles, os Estados Unidos. O mundo quer paz. O mundo não suporta ver esses governantes só pensando em matar, 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 matar para tomar conta daquela terra. Mas na cabeça deles é obra da carne. Na cabeça da carne, quanto mais terra eu tenho, mais poder eu tenho. Eita, meu Deus do céu. Mais rico eu sou, mais forte eu sou. E eles estão matando, matando, matando. Não estão com pena de mulher nem de criança, que é a maior vítima dessas guerras, né? Estão aí fazendo. Aí eles não querem a paz por interesses econômicos. Precisam gastar dinheiro comprando armas e armas. Precisam de sangue, né? E o mais interessante é que esses homens têm uma certa espiritualidade, porque eles sabem que numa guerra eles oferecem sangue de mulheres e crianças aos deuses da guerra, né? Que os povos antigos cultivavam uma adoração ao Deus da guerra, por exemplo, né? E a Bíblia revela que existe o príncipe deste mundo, que ele também precisa de violência, de sangue. É isso que mantém vivo. Olha, minha gravata aqui ajeitar. É isso que mantém vivo o mundo deles, né? Então vai chegar um momento que eles vão entrar numa estagnação, já perderam o sentido de quanto mataram, já perderam o sentido de quanto lucraram com as armas, né? É aí que vai acontecer. Aí eles vão dar uma pausa. Ai, vamos declarar paz, todo mundo quer paz, todo mundo gosta de paz. Nós vamos falar a nossa paz, chegamos finalmente à paz e segurança, né? E Paulo diz assim: e virá sobre eles a repentina destruição. Meu Deus do céu, né? Porque eles vão achar que chegaram à paz, vão viver essa suposta paz, tranquilidade, e acham que o que fizeram de mal não vai ser cobrado, né? E Deus não vai cobrar aquelas vidas que passou, que morreu, né? Porque morreu o corpo para eles, mas para Deus as almas dessas pessoas estão vivas, né? Os espíritos de Et-Hadan está vivo, né? Então eles cometeram crimes contra o Espírito de Deus ao tirar a vida de corpos, né? E deixar esses corpos sem suas partes espirituais, né? Então aí está um monte no mundo espiritual, multidões e multidões de espíritos e almas estão reclamando com Deus, estão clamando a Deus. Veja o que fizeram conosco. Olhe, você não vai fazer nada, né? Aí eu me lembro quem? A história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas matavam as pessoas que visitavam a cidade. Eram tantas mortes, e chegou ao ponto de Deus se angustiar de tantas reclamações do mundo do espírito. Anjos reclamando, mortos, espíritos mortos reclamando da violência que ocorria em Sodoma e Gomorra. Violência, nós estamos falando de violência. Violências homicidas, com homicídios.
Então Deus um dia decretou, vou enviar meus anjos e vão lá ver se é verdade. Esse ver se é verdade é uma contestação para justificar uma ação. E Deus mandou lá, né? Os anjos do Senhor foram lá naquela cidade. As pessoas estavam tão acostumadas a matar, a abusar, a estrupar, violentar, fazer tanto mal. Elas se acostumaram tanto com aquilo, de nunca serem punidas, nunca serem cobradas, nunca receberem punição pelos seus erros, que quando os anjos do Senhor foram àquela cidade, eles se sentiram na liberdade de poder, né, avançar contra esses anjos, para fazer-lhes mal. Foi a sua derrotada. Então veja como o coração deles os enganou. Como o coração deles trouxe uma falsa paz para eles. Pode fazer o que fizer, vocês estão tranquilos, nada vai lhes acontecer. Era o que seu coração dizia para eles. Eles não podiam enxergar o mundo do espírito, não podiam ver que eram anjos, não podiam ver que era Deus descendo ali para julgar. E dormindo, os que estavam nas praças ficaram cegos, né? De raiva também, com muita raiva e cegos. Mas os que estavam em casa dormindo ali naquela cidade, bom, você já sabe o que aconteceu. Pela madrugada, ao amanhecer do dia, toda aquela região foi destruída. E todos morreram, né? Foi uma destruição repentina. Mas o que os matou mais foi seu coração ensinando que eles podem fazer o que fizer, seja o bem ou o mal, haverá paz para eles, e não houve. Eu não posso dizer que os governantes da terra hoje decidem a vida das pessoas e matam, e ficam numa conversa tola, boba, discutindo se vão fazer a paz ou não vão fazer a paz, quando pessoas estão morrendo a toda hora naqueles conflitos, jogam bomba do céu, não quer saber o que vai acontecer lá embaixo. Eles não podem pensar que isso não vai ter punição, não podem pensar que Deus não vai reagir, né? E digo mais, há sinais de que Deus já está reagindo. Deus já está reagindo. Abre os olhos, né? Terremotos aí, erupções vulcânicas, furacões, tempestades, são tantos fenômenos naturais, sobrenaturais, né? E com uma mudança radical climática, né? Onde o foco dessa natureza devastadora é o homem, é matar, liquidar e causar danos total em cidades e civilizações, certo? Então, está chegando o dia de Deus, está chegando o dia do Senhor. É bom nos prepararmos, viu? É bom mudar nosso coração, nossas atitudes, certo? Vamos prosseguir agora o estudo, o terceiro tópico, né? Meus irmãos, eu estava vendo aqui, nós vamos fazer o terceiro tópico no outro vídeo, certo? Porque este vídeo, nós lemos sobre a paz das obras da carne e uma falsa paz. Tem muito a ver o assunto, né? As pessoas que pecam, acham que Deus não pode fazer nada. E vimos que sim, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar a paz que Jesus prometeu, certo? Dê o seu like, compartilhe, ajude nosso canal a crescer, certo? Muito obrigado por assistir essa parte.